Você já se sentiu uma fraude? Provavelmente você deva sofrer da síndrome do impostor ou da impostora. Aqui é o Pensar Muda Tudo, o podcast que tem a ousadia de provocar pensamentos e repensamentos a respeito de temas ligados ao mundo corporativo e à vida profissional. Eu sou a Fê Leite, fundadora da Mandacaru Think, psicóloga e neurocientista. E hoje é com muita honra, porque professores nesse universo já deveriam ser valorizados e aqui, nosso lugar, nosso estúdio, eles têm lugar de honra. É com muita alegria, professora, que estamos recebendo você aqui, professora Angélica Capelari, da Universidade Metodista de São Paulo. Seja muito bem-vinda ao Pensar Muda Tudo. E aí, se apresente para nós, conte, derrame para a gente as suas credenciais. Obrigada pelo convite, Fê. Obrigada, Milena, pelo convite de estar aqui. É sempre um prazer de estar contando para as pessoas, né, provocando. Eu gostei dessa ideia, eu brinco com os alunos, inclusive, que a psicologia é feita de perguntas, né? Então, outro dia uma aluna falou assim, professora, eu fiquei com uma dúvida. Eu falei, que bom que você ficou com uma dúvida. Assim, a gente continua movimentando a ciência que é feita de perguntas. Então, essa provocação de reflexões é importante para a gente, ainda mais no tema que você está trazendo, né? Eu, inclusive, né, dou aula na Metodista, hoje em dia dou aula na Fundação Santo André também, né? Trabalho na clínica e a gente vê muitas vezes essa presença dessa ideia do, né, ser uma fraude, né? Síndrome do impostor, que é uma expressão que se tornou, eu acho que, eu tenho a impressão, né, mais popular durante a pandemia, com uma alta exigência, alta cobrança, que as pessoas foram sofrendo da questão do online. Então, tem sido uma expressão mais recorrente. Fazer as pessoas pensarem sobre isso, acho que é muito importante. Então tenta explicar para a gente aqui essa definição do que é a síndrome do impostor. Quais são as características, os sintomas, os comportamentos observáveis dessa síndrome? O que acaba acontecendo, quer dizer, não é uma síndrome diagnosticada pela medicina especificamente, né? Então, não está em CID, não está em DSM, mas que vão ser situações que as pessoas enfrentam, que nem você comentou agora há pouco, no dia a dia, com maior ou menor frequência, mas que elas não acreditam no próprio potencial. Então, quando elas são elogiadas, quando elas são bem avaliadas, então, assim, mas não fui eu. Não, mas eu não fiz nada demais, né? Eu só fiz o que era minha obrigação, né? Então eu não mereço, né? Então elas vão desqualificando os elogios, vão se autodesvalorizando, né? E às vezes pode ser confundido com uma questão de ansiedade, de depressão, e pode, na verdade, estar tudo muito misturado, né? Todas essas questões podem estar juntas ou pode estar separada, né? Então, as pessoas, essa ideia de síndrome de impostor, porque eu me considero uma impostora naquilo que eu faço. E aí tá ligado basicamente ao campo do trabalho, né? Mas que pode se expandir para outras situações. Então, eu posso começar me achando uma má professora, me achando uma má clínica, me achando uma má mãe, me achando uma má esposa, e eu vou ampliando essa situação, e quando eu olho, eu não tenho mais prazer em fazer, porque eu vou ter prazer em fazer o quê? Se eu faço tudo errado, se nada do que eu faço tá certo, só que na verdade o feedback, a avaliação que a pessoa recebe é sempre positiva, né? É ela que está se avaliando. Então, assim, essa ideia da síndrome de impostor, porque eu me acho uma impostora, mas a sociedade em geral não está me chamando dessa forma, né? Então, fica como se fosse um cabo de guerra ali entre aquilo que eu sinto, que eu penso sobre aquilo que eu faço, aquilo que eu analiso, daquilo que eu estou vivendo, que não está condizente com o que a sociedade está falando. Então, eu desacredito o que a sociedade está falando para mim. Estão falando que eu sou boa no que eu faço, estão falando que eu, né, mereço, né, aumento, que eu mereço continuar no meu emprego e tal, mas eu não acredito nisso. É Então, uma distorção muito grande, né? sim, Eu sinto que, é claro que não tem nada a ver com a esquizofrenia, mas parece que é um esquizo de mim mesma, né? Parece que eu sou uma pessoa para os outros, as pessoas têm uma versão de mim, só que essa versão eu não acredito. Me fez lembrar, professora, de uma vez que entraram em contato comigo para dar uma palestra para a Sabesp. Aí mandaram assim pelo WhatsApp. Eu falei, não, não.
Aí eu procurei no Google Fernanda Leite ou outras Fernandas que estavam com as mesmas credenciais que eu, que dava palestra. Falei, tenho certeza que eles ligaram para a Fernanda errada. E assim, eu não consegui curtir de vibrar, de celebrar. Eu fiquei com uma angústia tão grande, até que validou que era eu mesma, mas assim, até o dia eu estava com aquela pressão. Eles vão descobrir que ligaram para a Fernanda errada, que tinha uma outra Fernanda melhor do que eu para estar nessa situação. Então, eu fico vendo, um sintoma que eu percebo muito é o sequestro da felicidade, o Uhum, sequestro do prazer. E uhum. como é que isso pode afetar outras áreas da vida, quando a pessoa começa a não ter mais conexão com emoções positivas? Ela começa a ampliar, generalizar e já que ela está desqualificando nessa questão trabalhista, principalmente, né, que nem até o exemplo que você está dando, ela pode ampliar e generalizar para outras áreas. Por que que eu sou boa na vida pessoal, sendo que na vida profissional eu sou tão ruim assim? Eu não mereço né, esse chamado, eu não mereço essa qualificação que estão me dando, né? Tem alguma coisa errada, né? Eu sou tão diferente assim? Não. Então a pessoa vai acabar generalizando essa situação da fraude que ela se acha para outras circunstâncias da vida. E aí vai cada vez mais perdendo o prazer, que nem você está falando. Não só no trabalho, mas em outras circunstâncias. Mas essa construção mental não surge, não acorda com uma pessoa da noite Sim, como uma gripe, uma virose. A gente sim. chama de síndrome até por uma razão. Embora não seja reconhecido pela psiquiatria, nós que estamos no contexto profissional e clínico, esse diagnóstico é feito, né? Sim. Existem hoje movimentos da psicologia, dos sindicatos, da própria psiquiatria, associações de validação da síndrome do impostor como síndrome real e que deve ser considerada como uma patologia? Eu não conheço nada nesse sentido desse movimento que nem você está comentando. Até porque, se a gente for pensar, dependendo das circunstâncias em que a pessoa vivencia essa situação da própria síndrome, ela pode desembocar, por exemplo, no burnout. Aí o burnout, sim, né? Sim. Você vê uma situação mais específica de consideração de doença, tal. Mas, e acho que é isso importante da própria pessoa ficar de olho, da empresa ficar de olho, de família ficar de olho, no sentido de o quanto que ela está se desvalorizando e o quanto que ela está menos, né, dando uma menos-valia ao próprio trabalho, à própria, né, o que ela faz, né, de importante, porque isso pode, dependendo das condições físicas que a pessoa tem, de pressão que ela Sim. sofra, estresse, de uma forma geral, acabar caindo numa situação de burnout que daí já tem um movimento diferente, né? Porque a gente pode pensar, mesmo nessa síndrome do impostor que a gente tem visto com mais frequência, as pessoas às vezes falam, ah, não, é mimimi, ela quer confete. Por isso que Está ela buscando tá. Sim, validação, por isso que ela tá falando desse jeito, ela sabe que ela é é boa no que ela falsa faz. modéstia. É, falsa modéstia, né? E não é, né? Então a sociedade também critica e aí piora a situação, né? Porque ela não tem um acolhimento que talvez pudesse ajudar a entender o que está acontecendo para ela não poder se validar. E aí a gente fala, né, toda doença mental, todo sofrimento mental, não existe exames, né? Não tem uma ressonância magnética, não tem uma tomografia, nem exame de sangue que consigam diagnosticar. Então, é empírico, é observação, a própria observação da pessoa e ela não se tornar uma pessoa queixosa, para ela não ser vista como uma pessoa queixosa, ela precisa, de fato, procurar ajuda profissional. A importância da psicoterapia, a importância da mentoria, a importância de uma liderança que esteja atenta, de perceber, poxa, toda vez que eu dou um feedback positivo, ela fica constrangida, porque tem isso, né? Eu fico constrangida com elogios, eu fico constrangida em receber presentes. Eu passei muito por isso. Eu lembro que eu recebi um presente lá da Globo, aquilo foi um constrangimento tão grande. Aí a minha chefe me disse, nossa, você nem agradeceu. Eu falei assim, eu não sabia reagir. E aí, quando eu fui pesquisar sobre a síndrome do impostor, eu vi que o ambiente familiar, o ambiente infantil muito duro, muito severo, contribui para isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente, até que se a gente não consegue resolver no ambiente organizacional, da gente não produzir isso nos nossos filhos. Como é que um ambiente infantil pode contribuir para o surgimento de uma síndrome do impostor? Se a gente pensar em famílias que cobram muito dos seus filhos, um desempenho excessivo, né? Então, a criança tirou 8 na prova. Por que você não tirou 10?
né? Você tinha tudo para ter tirado 10. Tô com vergonha. Né? Faltou só 2 pontos pra 10. Eu olho, né? Você por conta de 2, você não tirou 10? Por conta de 2, você não tirou. Ainda quando é por conta de 2, eu acho que a gente pode piorar a situação falando assim, cara, você tirou 9,5. Faltou só meio pra tirar 10. Por que você não tirou 10? É claro que eu tô vermelha, provavelmente eu tô vermelha. Você vai cortar isso. Eu tô pegando um exemplo específico, mas quando verdade. você pegar, quer dizer, pegar uma situação dessa isolada, não vai causar uma pessoa como um síndrome de impostor. Não dá. Mas quando você pega isso de uma forma muito recorrente, por muito tempo, por muitos anos, em situações acadêmicas, mas em desempenho esportivo, né? Sim. Então, assim... A gente vê as Olimpíadas agora, né? Se você for ver, mesmo a Simone Biles, tempo na outra Olimpíada, que deixou de competir, né? Essa expressão síndrome de impostora caiu em cima dela de uma forma muito grande, né? De que ela não acreditava no próprio potencial e porque isso que ela teria não competido, né? Então, tem uma situação de exigência e cobrança que não só na questão acadêmica das crianças, mas que pode se expandir para outras situações, né? Que o esporte, por exemplo, que é importante que a molecada faça, que vivencia, socialização, questão física, só que daí vira um desempenho estressante. Eu brincava outro dia com a treinadora da minha filha que faz ginástica, e é assim, as mães entram na competição junto, né? Então, assim, não, porque tem que inscrever, não, porque tem que treinar. Você não sabe se é a filha ou é a mãe que a mãe está se projetando por meio de uma situação para poder compensar algo da infância e da adolescência dela, né? E aí você não sabe, a gente vê né? essa competição cada vez mais forte entre mães e filhas, né? Até de aparência, de jovialidade, se rejuvenescendo. Uma coisa que você disse e me arremeteu uma coisa muito importante. Eu não sei se tem a ver com isso, fica muito à vontade em me corrigir. Pensando em redes sociais hoje, principalmente essa questão da aplicação dos filtros, eu já vi adolescentes pedirem para os pais de presente de 15 anos e 18 anos a cirurgia plástica, e aí eu conversei com um cirurgião plástico que muito adolescente tem chegado ao consultório pedindo, né, aquela imagem do filtro. Uhum. E aí, eu não sei se foi um meme ou se é verdade, que o Instagram está projetando para 2025 eliminar os filtros. Aí eu li os comentários, o desespero das pessoas. Como é que eu vou me ver como eu sou? Isso também pode potencializar e trazer o gatilho da síndrome do impostor da aparência? Também pode ser considerado? Pode. A gente pode, por isso que eu estava falando da generalização. A gente não sabe qual é o ovo-galinha da história, onde começa uma síndrome de impostor, né? Se começa, de fato, só no trabalho, se começa em outra área da vida e chega no trabalho, né? Então, eu posso, por exemplo, eu não consigo me ver sem um filtro, né? Ou então, não consigo sair de casa sem maquiagem. Sandy declarou isso, sim. Acho que foi esse ano, que ela não se vê mais sem maquiagem. Ela está sempre maquiada. Ela não sabe quem é ela sem a maquiagem. Então, isso é um problema para a psicologia, por exemplo, para as pessoas. A gente vai dizer que se a pessoa não sofrer com isso, ok, cada um tem a sua vida, ela não quer se ver sem maquiagem, ok. Mas, por exemplo, se o Instagram tirar os filtros do aplicativo, como é que eu vou fazer? Aí, se eu começar a sofrer por conta disso, que eu não tenho mais aplicativo para colocar, se eu tiver numa situação que minha maquiagem, sei lá, a mala extravia numa viagem, e aí justo aonde estava a minha maquiagem foi embora. Como é que você faz até a mala ser achada? Eu não saio do aeroporto. Então, eu fico no banheiro, numa cabine, esperando, ligo pra Milena, traz aí, né, arranja outra, compra uma extra. Então, assim, tem essas circunstâncias que as pessoas não conseguem mais se ver. Porque eu vendo, de uma certa forma, uma pessoa, uma expressão, né? Quando eu posto com filtro XYZ lá. E aí eu não sou daquele jeito, na realidade, né? Que imagem que estão vendo de mim? Né? Isso está cada vez mais sério, não só para gerações mais jovens, eu acho que todas as gerações aderiram ao mundo artificial com muita facilidade. E tem uma questão também, existem recortes para a síndrome do impostor. Nós, mulheres, somos mais suscetíveis à síndrome do impostor. Isso é real?
Eu diria que é real, numa situação em que, né, a sociedade em geral, as mulheres sofrem, né, de uma cobrança mental, pensando na ideia do pensar, né, muito maior, né, então chega em casa, vai fazer um monte de coisa, tal, então tem essa situação de estar ali pensando e se cobrando de várias áreas, né, tá indo além daquilo do cotidiano, o resolvido hoje tá resolvido, não, a mulherada já tá pensando no dia de amanhã, no dia da semana que vem, no médico que tem que marcar, não só para ela, né? Eu brinco em casa que eu tenho 5 agendas na cabeça. Agora chegou um cachorro em casa, eu tenho mais uma, né? Então, assim, o quanto que essa sobrecarga vai aumentando a excelência que eu tenho que ter em todas as áreas e que se eu não for a essa excelência, eu sou uma impostora. Tem isso, né? Já que vocês quiseram rasgar o sutiã em praça pública e competir com nós, homens, vocês têm que estar à altura, mas também vocês não podem renunciar a nenhum dos papéis que vocês têm. Sim. Mas nós também nos impomos também essa cobrança de sermos a mãe. Aí eu fico vendo assim, eu quando fui mãe, eu queria ser perfeita. Né? Eu decidi ser mãe. Já que eu sou boa nisso, eu tenho que ser boa nisso também. Eu não posso cometer erros. E isso vai nos trazendo uma liberação neurologicamente, liberação de cortisol. A gente vai tendo um distúrbio de dopamina e serotonérgico, né? Então a gente começa a ter uma descompensação química muito séria, que aí o burnout explica justamente por isso, né? Porque é uma descompensação, é uma convulsão neural, né? E aí a gente vai vendo para outras minorias, porque aí vai mulher negra periferia, mãe solteira. Como é que esses recortes vão? A gente consegue ver isso estatisticamente? A empresa pode ter um olhar diferente e começar a atuar para poder proteger esse público que sofre de síndrome de impostor? Eu diria que sim, no sentido de olhar para os funcionários que essa empresa tem, né, e promover momentos de reflexão, né. Palestras eu acho que não é muito o caso, né, mas até pode ajudar, mas assim, momentos em que a pessoa possa, na discussão com o grupo, na troca, né, ver que ela não é a única que está no mesmo barco, né, porque tem outras que passam pelas mesmas circunstâncias, pelas mesmas situações, que saídas que eu posso dar, que alternativa que eu posso dar. E aí uma coisa que você estava comentando me fez lembrar que assim, a mulher nessa ideia de que eu tenho que dar conta, já que eu quis, já que eu fui atrás, às vezes ela também não dá espaço para o parceiro colaborador, né, para o parceiro que quer dividir, Para sua né. rede de apoio, né? Sim, né, então assim, mas eu que tenho que fazer, porque eu que inventei, eu que quis, ou então, o outro não faz tão bem quanto eu, Ah, né, sim, e aí vem um também. pouco dessa ideia da síndrome do impostor também, né, se eu deixar o outro fazer, eu vou estar sendo impostora, porque eu não vou estar eu fazendo, né, então quem está assinando por quem fez, né, desde, sei lá, arrumou a lancheira do filho, não foi a mãe que fez, não foi a mãe que levou, não foi a mãe que buscou. Por que não? Precisa ser, né? Divide com o vizinho, vai de carona, né? Até é uma questão econômica. Mas não, tem que ser eu para poder não ser impostora, porque daí eu tô assumindo que eu quis, eu assumi os papéis que eu escolhi desempenhar, o que não foi propriamente dito uma escolha, eu acabei, né, caindo lá e me conduzindo neles, mas eu tenho que dar, já que eu assumi, eu tenho que cumprir. E cumprir bem E cumprido. nós todos passamos por isso, né? Sim. Eu tô me reconhecendo em toda a sua fala. Eu já vou intensificar a terapia. Eu estava fazendo a cada 15 dias, passei para semanal, acho melhor fazer 2 vezes por semana. Então, vamos tentar organizar as caixinhas. Então, para quem está nos ouvindo, a pessoa que está começando a se reconhecer nessa escuta que está sendo promovida aqui, quais são, então, os primeiros comportamentos que vão começar a apontar para a síndrome do impostor? Então, você comentou aqui de não celebrar, a gente falou, né, de não celebrar conquistas, de não reconhecer elogios, se ver naquele elogio, a questão desse pensamento negativo, não sou eu tenho certeza que vão descobrir que eu não sou tão capaz. Que mais que pode vir de sintoma e de comportamentos? Tudo que eu faço é ruim, não presta,
recusar convites, não só de ficar espantado com os convites que recebe, mas pode chegar a recusar convites, recusar trocas de emprego, ou até aumento de salário, alguma coisa nesse sentido, porque eu não sou merecedor disso que você está me oferecendo. Então, eu posso partir para essa ideia da recusa, porque daí eu não vou estar enfrentando essa possibilidade de ser ruim, de não atingir expectativa que eu acho que o outro tem, que de repente o outro nem tem essa expectativa toda. Então, vai tendo essa construção mais ampla do que eu sou fisicamente, de como que eu tenho de fazer as coisas, na excelência que eu tenho que fazer. Então, vai ampliando todas essas sintomas, vamos dizer assim, dessas questões que você estava levantando. E tem o risco de eu começar a me tornar aquilo que eu penso, né? O William Sim. James fala isso, né? O pensamento afeta a fisiologia também pode afetar o pensamento. Então, eu começo também aí, nesse momento, talvez ter queda de produtividade. Eu começo a não participar tanto com ideias em reuniões, entendendo que as minhas ideias são bobas. Eu lembro que eu tinha um professor que ele falava, não existe pergunta idiotas porque pessoas idiotas não fazem perguntas, mas eu começo a pensar que todas as minhas ideias são idiotas, provavelmente estão falando mal de mim, aí começa também a ter pensamentos persecutórios, pode desenvolver uma neurose? Pode. Assim, a gente não vai afirmar com certeza sim, mas cada caso é um caso e pode ter essa situação, né? As comorbidades, sim, né? Sim. Eu costumo falar que, assim, quando a gente pensa, né, a gente pensa em qualquer coisa, inclusive na questão da síndrome do impostor, eu começo a, às vezes, olhar para estímulos do meu ambiente que vão estar concordando com aquele meu pensamento. E sempre né? vai ter alguém que Sim. tem aquela amiguinha do Ou trabalho. sempre vai ter, por exemplo, eu brinco com os alunos que assim, professora, nossa, meu TCC podia ter ficado bem melhor. Podia, mas você não tinha tempo para isso, né? O tempo era um limitador, então você fez o que você conseguiu fazer naquele tempo que você tinha. Professora, se tinha você mais é uma professora tempo. muito especial, porque eu conheço professor, o que você faz E aí tem isso, a sociedade também, ela é muito preparada para produzir esse sentimento de fraude. Sim. Porque tem professores e líderes que já ouvi falar, você faz o que da meia-noite às 5? Sim. Né? Aí a gente vai até para outros temas, que é essa produtividade tóxica, a sensação de que quando alguém comenta uma série, um livro, eu não li ainda. Na pandemia, isso ficou muito forte, porque parece que todo mundo se tornou a pessoa mais produtiva do universo, liam 10 livros, assistiam todas as séries, e aí você fica fora da rodinha, e essa necessidade que nós temos de pertencimento, que é muito do ser humano, do ser primário, né, do animal, e nós ainda, vai fazendo com que a gente cada vez mais se sentindo distante de um objetivo, né? Parece que eu nunca me aproximo, eu nunca sou, Melanie Klein, eu nunca sou suficientemente boa, né? Sim, eu acho que tem essa questão que você está falando da sociedade que cobra e que eu me sinto cobrada e eu vou respondendo, porque aquela coisa, né, a pessoa, você pede, ela faz, você pede, ela faz, você vai sempre pedindo para ela, porque em geral ela faz. Para que você vai pedir para o outro que você fica pedindo e não faz, né? Então, é aquela pessoa que é sobrecarregada, seja no trabalho, seja em casa, porque ela vai pegando para fazer e ela vai dando conta do recado e vai fazendo e vai sempre recebendo mais demanda, né? E aí o quanto que ela consegue saber, uma outra coisa que você estava falando que vai ampliando até de comorbidades, o quanto ela consegue falar não. Porque, assim, faz parte até de eu não ser uma síndrome do impostora, eu não tenho que aceitar todos os convites que eu recebo, né? E é legal eu receber convite, mas tem hora que eu preciso falar não. Não tenho condição de assumir essa tarefa, essa atividade, e eu não vou ser uma má pessoa por falar isso. Mas isso exige uma capacidade cognitiva desenvolvida, que é o senso crítico, né? Sim, sim. A gente começa a desenvolver senso crítico na infância, na adolescência. Eu não sou todo mundo, eu posso dizer não, uma autoestima. E aí, como é que a gente pode desenvolver esse senso, pensando que a gente está falando com o público que nos escuta, que é um público que está na fase produtiva, acima aí dos seus 18, 20 e poucos anos, como é que a pessoa hoje pode buscar ajuda para começar a desenvolver estratégias cognitivas, mentais, psicológicas para o reconhecimento e para o enfrentamento da síndrome do impostor? Tá. Uma das coisas que até você comentou é procurar terapia, por exemplo, né? Porque a ideia é, né, juntar os pensamentos que a pessoa tem sobre ela própria, e aí a gente vai entender da onde eles surgiram, como é que eles começaram, de uma certa maneira, e concomitante a isso, a gente vai pensar assim, olha, dá para enfrentar?
né? Com quem que você poderia encarar que, ok, tudo bem você ter recebido aquele elogio, a pessoa quis te elogiar, você estava bonita, sua roupa era legal, né? Não foi, são os seus olhos, como, né, o ditado. E a gente vive numa sociedade que ensina a gente a ser educada e dizer, e não falar simplesmente obrigado, você me elogiou, tá bom, obrigada. Não, são os seus olhos, os seus olhos que tá me dizendo que eu tô bonita e não é só eu que tô bonita mesmo. Então, acho que num processo terapêutico, ou num processo até pensando em grupos focais, né, na questão da própria empresa e tal, em debater situações que como é que a pessoa vai se sentir e passar a aprender de que ok receber aquele elogio, não Mas é vai uma linha ferir. muito tênue, né? Sim, Eu sim, fico pensando, professora, porque assim, a, a pessoa, numa entrevista, né? Quais são suas grandes habilidades, suas grandes competências, qual é o seu diferencial? A gente tem um padrão de resposta para não parecer pungente, soberbo, né? Eu sou perfeccionista, eu sou uma pessoa. Então, assim, você chegar e afirmar, eu sou uma pessoa inteligente, eu tenho um excelente senso crítico, eu tenho uma excelente capacidade de tomada de decisão. Às vezes, se você pegar uma pessoa do outro lado inseguro, ou também com síndrome de impostor, porque a gente não vive nossa dor sozinho, você pode também ser excluído, né? De ser deixado de escanteio. Então, é uma linha muito tênue, né? sim. Entre o que é uma humildade, o que é amor próprio e o que é vaidade, né? Como é que eu equilibro isso? Porque eu não sei, eu acho que eu preciso levar isso, mas eu tenho dificuldade. Sinceramente, para mim é difícil. Imagino que para as pessoas também para nós mulheres mais ainda, né? Quando uma mulher é promovida dentro de um ambiente organizacional, é muito comum ouvir de outras mulheres, né? Nem de homens. Deve estar saindo com o chefe. Deve ter. Dificilmente atribuem a essa mulher competências cognitivas, competências executivas. A gente sempre leva para um lado pejorativo. Então, eu vejo que a reação das pessoas que a gente convive dificulta muito a gente se curar das nossas doenças e síndromes afetivas, né? Eu acho que tem às vezes, e que nem sempre, que nem você deu o exemplo uma entrevista de trabalho, isso vai aparecer numa entrevista de trabalho. Mas numa convivência vai aparecer com mais frequência. Então, se eu pensar assim, eu tenho autoestima e eu sei que eu sou uma pessoa inteligente, que eu sei que eu sou uma pessoa decidida, organizada e tal. A outra coisa é a forma como eu ressalto isso no cotidiano, no dia a dia. Então, é diferente de eu falar assim, eu sou a mais inteligente, eu sou né, a mais importante da equipe, o que eu falar tem que ser seguido. Às vezes eu nem falo isso, mas eu vou impondo de um jeito que a minha ideia tem que ser colocada em prática, né? Então, essa pessoa vai sair de uma autoestima para uma arrogância. Porque aí a ideia da arrogância, se a gente pensar, como é que a gente fala, fulano é arrogante? Por quê? É o jeito como ele fala, é o jeito É o como ele se impõe, tom, é o tom, é até físico, né? A é o pessoa fala, pavão, é o né? pavão, é bem isso. A pessoa que tem lá, eu sou inteligente, eu sou organizada, eu gosto do que eu faço, tal. Ela fala de um tom, né? O pavão lá, o arrogante, ele já, né, já se levanta, né? Então, por que é assim? Por que é assado? A minha ideia, não sei o quê. Então, você fala assim, tá, o cara, aí ele muda de categoria, deixa de ter autoestima, ele passa a ter arrogância. E aí, por isso que na entrevista, dependendo de como for conduzida, de como a pessoa né, tem gente que já se solta ali logo de Não, é cara, muito fácil. né? Já tive pessoas que colocaram os pés em cima da mesa. Nossa. Teve uma pessoa que eu perguntei assim, eu acho que a minha maior característica é a humildade. Eu não conheço no mundo uma pessoa mais humilde do que eu. Eu fiquei assim, provavelmente não deve existir mesmo, né? Eu concordei, porque a gente nessa hora a gente fica tão sem reação, eu falei, não acredito que ele, será que ninguém ensinou ele que não deve ser dita essa coisa? Mas assim, a pessoa nem percebe, Uhum, né? E uhum. a gente tem muitas pessoas assim. E eu falo que o mundo é um pouco assim, se você escutar todas as vozes de como você tem que se comportar, realmente você vai enlouquecer. Porque tem o grupo dizendo, seja humilde, seja uma liderança servidora, seja apoiador. Não, você precisa demonstrar que você tem uma visão empreendedora, que você é criativo, que você é dominante, que você é recessivo, dominante. Assim, para onde que eu vou, né? Lembra as ervilhas lisas ou rugosas, né? Eu sou dominante, eu sou recessivo. Fica meio confuso. Eu acho que imagina para um adolescente.
né? Sim. Eu queria voltar um pouquinho essa questão do ambiente, porque eu acho que a sociedade e políticas públicas e educacionais também, também estimulam também a síndrome do impostor. Eu fui fazer a matrícula de Pedro numa escola no Recife, e Recife, assim como o ABC, que ainda pode ter o outdoor, as escolas estampam as cidades com seus vencedores, né? Estampados USP, FUVEST, ITA, e você tem uma categoria a maioria são meninos, a maioria são brancos, né? E aí eu vi na sala da diretora um monte de pôster, né, dos seus vencedores. Aí eu olhei assim, falei, diretora, né, falei o nome dela, não tem meninas que passam nas melhores faculdades do Brasil? Ah, você tem que entender. Ela olhou assim, né? Nossa, eu não tinha percebido. Ela, nossa, boa observação, mas você tem que entender que meninas são menos competitivas. Que os homens são mais competitivos e têm mais a natureza de chegar em primeiro lugar. Aí meu filho estava comigo, falou assim, aí ele falou, mãe, acho que não é essa escola, né? Você não vai deixar isso daqui, né? Porque assim, a própria isso porque ela é uma mulher Então, você dirigindo uma estava falando, eu escola. fiquei pensando, ainda que ela não falou que meninas são menos competentes, porque ainda tinha esse Quase, risco, né? Acho que eu li isso. Competitivas, porque eu vim ainda competente enquanto você estava falando. Né? Ela está criando uma geração de mulheres com síndrome de impostora. Sim. Porque essas pessoas vão entrar no mercado de trabalho sentindo ou menos até, valia. talvez, dependendo de como a coisa é colocada em várias escolas, né? A menina nem presta, porque eu não vou passar. Né? Eu não sou competente a ponto de passar, então nem vou prestar, não vou perder o tempo prestando no vestibular naquele ou vou lugar. Cursos menos concorridos para conseguir entrar. Então, medicina na USP, nem pensar, eu não vou entrar nunca. Né? Então, como é que você sabe que você não vai entrar nunca? Você já foi? Já experimentou? Né? E se a gente for ver, a molecada, né, você presta muitas vezes o vestibular jovem. Se não for naquele ano, de repente, qual é o problema? Claro, né? Tudo bem, você vai perder um ano na sua vida. Eu não sei se você vai perder um ano na sua vida, o que vai ser essa implicação, né? E da onde que as pessoas tiram é um pouco do que a gente discute na terapia. O que você pode experimentar, né? O que está te impedindo de acreditar em você mesmo, né? Você tem lá várias demonstrações. Quantas demonstrações? Eu discuti isso com um paciente hoje de manhã. Quantas demonstrações você tem de fracasso e você tem de sucesso? Aí o sucesso era muito maior que o fracasso. Eu falei, tá, então por que você não pode experimentar? Não, mas é porque daí... E aí ele tentava me convencer de que... E a gente tenta convencer, né? Sim, e aí eu não sei quem que ele tá tentando convencer. Sou eu ou é ele mesmo, né? De que ele tinha muito chance, a gente vai pensar na probabilidade de que aquilo que ele quer fazer dê certo. É claro que ele não tem controle total sobre as situações, mas a chance é grande. O que impede ele de estar tendo sucesso? Dentro da mentoria com executivos, eu peço para ele fazer uma retrospectiva dos últimos 5 anos de vida, olhar para trás, onde ele estava em 2019, o que ele estava fazendo, qual era a remuneração, qual era o cargo, qual era o pacote de experiência que ele tinha de conhecimento. Aí 2020, para ele entender a progressão que ele está fazendo. Maravilha, chegamos em 2024. Você está melhor ou pior do que 2000? Não, estou melhor. Maravilha, vamos fazer a projeção daqui para frente. Nossa, parece que é um muro, a muralha da China. Né? Ele consegue ver para trás e reconhecer que, de fato, nossa, eu consegui por mérito, eu errei aqui, mas consertei aqui, desenvolvi isso. Mas na hora que ele vai projetar, tanto que assim, como as pessoas têm dificuldade de sonhar, a gente estava falando com uma empresa, como que as pessoas foram perdendo a capacidade de sonhar. A gente vai envelhecendo, vai perdendo sonhos de criar objetivos, de criar metas, de criar um projeto de vida, né? Isso afeta o futuro, né? Mas eu acho que tem um pouco relação, fazendo um gancho com o que você estava comentando agora um pouco das redes sociais, de que assim, se eu sonhar, eu corro o risco de ter fracasso. Ou de o meu sonho não ser realizado daquele jeito bonitinho como eu imaginei. Ele pode se realizar aos pedaços,
pouco quase próximo, mas também não ser igualzinho. Mas a gente vive nessa sociedade de rede social que só se posta aquilo que é lindo e maravilhoso. Sim. Aquilo que é bonito, aquilo que é legal, uma vida editada, que nem você falou, até as questões, né, de você estar usando os filtros e tal, né? E aí, se eu não tiver o meu sonho realizado, o que eu vou estar postando? Né? Então, assim, a mesma questão lá da síndrome do impostor, né? Eu tenho que postar, eu tenho que colocar, eu tenho que deixar público para o mundo os meus sucessos. Só que daí eu tenho que estar sempre subindo degraus acima, né? E aí é uma autoexigência, uma autocobrança de que nunca é suficiente, né? Nunca tá bom. Né? E aí eu não aceito, não acredito quando tá sendo elogiado, porque não, mas eu podia ter feito melhor, eu podia ter ido à frente. Não, tu podia, mas o que você fez tá ótimo, você fez até mais do que eu pedisse. A gente pode até pensar numa situação de uma empresa, num feedback de um chefe, alguma coisa assim, ele pede, né, X, o cara foi e fez 2X, né? O chefe tá elogiando pelo 2X, mas ele queria ter feito 5X. Não deu tempo, não tinha condições financeiras, espaciais, temporais, sei lá quais condições que reconhece. E aí a grande dificuldade também nessas horas é a pessoa só olha para dentro dela, só olha para ela mesma. A sociedade ensina a gente a se culpar nessas horas, né? Então a culpa foi minha. Tem que não ter um olha, culpado, né? sim, aí vai ser só eu mesmo. Mas ele não olha que tem questões financeiras, tem questões temporais, não só dele, mas pensando numa questão de empresa, não tinha verba. Tem um mundo coletivo, sim, né? Não é sim. sempre a minha vez, né? Não é. Né? Então, essa coisa de sempre olhar para o próprio umbigo, tem gente que olha para o próprio umbigo ressaltando o umbigo. E tem gente que olha parecendo um avestruz, que se enfia lá dentro e esquece de olhar que, olha, né, tem um mundo ao seu redor. Você não é a tragédia, né? Você conseguiu aquilo que era possível conseguir, dadas as circunstâncias que te deram. Você foi até além. Mas esse ir além tem que ser mais além ainda. Né? Então, acho que tem essa questão também que a sociedade cobra a gente. Né? Cobra na rede social e cobra porque é tudo imediato também na rede social. Sim, né? Dopamina. Sim. Eu preciso responder Sim. rápido. Você me fez lembrar de um executivo que recebeu um prêmio na empresa, tirou foto com o presidente e tal, e ele mandou para o pai no WhatsApp: olha, pai, fui reconhecido, meu projeto ganhou e tal. Aí o pai respondeu: as suas botas estão sujas. Então, a gente fala da infância, mas essas figuras parentais elas atravessam todas as fases da nossa vida. A minha mãe, quando eu tive meu filho, ela se sentia muito mais experiente, de fato era, mas tem todo um jeito de demonstrar essa experiência, mas parecia que isso me invalidava, né? Você, olha, você não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo. Olha, eu sei porque eu tive 3 filhos. Minha avó já falava, eu tive 18, né? Então, parece que você nunca vai alcançar patamares da expectativa do outro. Então, uma coisa que eu trabalhei muito na minha terapia, foi 2 anos trabalhando isso, me libertar da expectativa dos meus pais e entender que não vou atender e não é para eu atender. E a expectativa deles não significa que é o caminho certo para a minha vida. Também, que é outro momento, né? Então, e aí a gente tem que começar a cortar realmente vínculos, né? Separar realmente o joio do trigo, mesmo amando, mesmo entendendo a importância deles na nossa vida, mas entender que existe uma cadeira que eles podem sentar e cadeiras que eles não podem sentar, e isso é muito importante. E aí a terapia te ajuda a fazer isso, né? O que mais que a terapia vai conduzir essa pessoa para se libertar dessa síndrome? Eu acho que assim, só vou fazer um adendo e aí eu respondo, né? Você contou esse episódio lá do moço, lá do prêmio que ele ganhou e o pai respondeu que as botas estavam sujas, né? E aí a gente, na terapia inclusive, né? A gente aprende a olhar, que nem você falou, a gente vai estar aprendendo, inclusive, a estar quebrando vínculos de uma certa forma, né? Só que olhando para esse vínculo também, que esse pai que fez esse comentário, talvez também tenha vivido uma vida muito complexa e que não tenha aprendido a elogiar o outro e ignorar a bota, porque a bota era o de menos da história, né? Talvez ninguém nem tenha visto que o cara tava de bota, estivesse descalço. Trabalha numa mineradora. Sim, né? Então, assim, tava sujo, ele ganhou um prêmio lá, né? E aqui, agora, na situação que a gente vivencia, a terapia vai ajudar a entender o que a gente sente nesses momentos, tanto no que se refere à própria síndrome do impostor, mas quanto no que se refere a quebrar esses vínculos, ou a fazer outros vínculos. Ou ressignificá-los. Sim, ou ressignificá-los, ou colocar, que nem você estava falando, até que ponto, ou limitar.
né? Sim. Limitar a atuação dessas pessoas, desses personagens, que podem ser importantes na minha vida, são importantes, mas que eu não vou deixar com que eles também invadam um espaço que não é deles. Eu chamo de distância segura. Sim, e isso pode ser tanto com familiar quanto com chefia. Né? Então, a chefia que é exigente, que é cobradora, que, não, mas você vai, não, mas aí, pra que você, não, mas faz hora extra e não sei o quê, e aí o cara vai, né, e prejudica a questão familiar dele pra fazer uma hora extra porque o chefe pediu, porque o chefe cobrou, e se ele não fizer, não tem nada disso, talvez aquele chefe não tenha tanto poder quanto ele tá dizendo que tem, ou tenha tanta importância quanto ele diz, que é uma questão, às vezes, da postura da chefia, muito mais do que poder que essa chefia tenha. Né? Então, o quanto eu consigo entender isso, né? E o quanto eu consigo entender que talvez, assim, ok, eu tenho capacidade para poder trabalhar e, de repente, esse lugar não é mais meu. Eu preciso ir para outro lugar que seja meu. Não tem autonomia maior do que essa. A gente vive numa sociedade onde você pode ir e vir. Isso é um direito legal. Estabelecer limites, estabelecer fronteiras para o outro é uma liberdade muito grande. E você começa a sentir poder, realmente. Olha, eu tenho um poder do sim, eu tenho um poder do veto, eu tenho um poder de voz, eu tenho um valor, que na verdade isso é pertencimento. É quando a gente fala desses 5 Vs, né? Poder de veto, de voz, de vez, de valor. O outro até esqueci agora, mas a gente tem que exercer e buscar ajuda para poder exercer. Porque senão as relações afetivas vão ter problemas, as relações parentais, a relação com o condomínio onde você mora, com a sua vizinhança. Porque aí, não sei se você já assistiu O Pior Vizinho do Mundo. Ele tem total síndrome do impostor ali, né? Acho que o Tom interpretado pelo Tom Hanks. Então, o vizinho compra um carro, ele vai lá e compra... E tem um efeito contrário. Não sei se eu estou pronunciando correto, efeito Dunning-Kruger ou Kruger. Eu acho que é Kruger. Né? Não sei se é alemão ou tudo, que é o efeito rebote disso, né? Você pode explicar pra gente esse efeito? Foi a primeira vez que eu escutei esse termo. Eu acho que é quando, na verdade, a pessoa vai ficando um pouco próximo dessa... Não precisa ser o arrogante, mas de que ele vai se imbuindo num poder até exagerado do que... na oposição ao síndrome do impostor. Então, eu posso, eu faço, eu quero, eu... É um pouco narcisista, pode ser? Talvez ele possa ser um pouco narcisista no sentido de olhar para ele mesmo e ignorar o restante do ambiente, o restante das condições que ele deveria tá de olho, né? Então, corre o risco de passar de um lado para o outro? Corre. A mesma né? pessoa pode... Às vezes pode. Eu brinco que às vezes a gente precisa encontrar como se fosse o rádio de antigamente, que tá meio chiando, assim, encontrar... O rádio de hoje ainda. Também, tem rádio, sim. Encontrar a frequência certa. Sim, a frequência certa para poder colocar a música direito, não ficar a música chiando, doendo o ouvido. Então, acho que tem essa questão, né? E acho que nem você estava comentando agora há pouco, né? Dessa questão do poder dos Vs e tal. Eu acho que a gente vive numa sociedade que isso acaba sendo mais difícil por conta de uma questão desigual, né? Então, se eu tenho emprego faltando, né? Embora para alguns cargos seja difícil encontrar profissionais, para outros eu tenho gente que vai pensar muito bem ou muito antes, do tipo, eu tenho condição de estar num lugar melhor? Tenho. Mas se eu for num lugar melhor, eu vou ganhar quanto? Eu vou demorar quanto para chegar no trabalho? Que é melhor de que forma, tal? E acaba ficando, se submetendo a condições de trabalho que acabam também, inclusive, ratificando a ideia da síndrome do impostor e não valorizando o próprio potencial. Porque para eu poder valorizar meu potencial, eu tenho que conseguir sair desse lugar que eu me encontro. Não é fácil. E aí não é fácil, dependendo por várias das questões. responsabilidades Sim. que eu tenho. Às vezes do sou mercado, arrimo de família, sim. né? E empregabilidade, eu acho que empregabilidade, trabalho não falta, o que falta é emprego, Sim, né? Porque sim. acho que são coisas diferentes. E aí, dependendo da fase de vida que você está, da responsabilidade que você tem, você se submete. Eu estou com uma paciente agora, uma mentorada, que ela está passando pela síndrome do impostor, mas o líder dela está reforçando isso todos os dias. Ela traz uma ideia, não. Tirou algumas funções, vai congelando essa pessoa, a pessoa vai perdendo voz, vai perdendo visibilidade, vai anestesiando. A pessoa vai ficando anestesiada. Ela falou assim, eu não sei... Ela falou assim, Fernanda, eu estudei tanto, eu tenho tantos certificados, eu parei de acreditar na minha própria inteligência. Nossa, quando ela falou isso, ela falou com tanto pesar, e existe um luto, né? Porque parece que existe uma morte de uma identidade humana acontecendo ali. Então, existia uma identidade da qual eu acreditava, que eu lutei, investi, e de repente
uma circunstância, um ambiente ou uma pessoa com um poder dentro, não sei em que momento ela deu esse poder ou o poder foi dado e a gente está discutindo esse momento, de repente morre essa pessoa, né? Essa pessoa deixa de existir. E ressuscitar essa pessoa dá muito trabalho, né? Sim, resgatar essa pessoa, né? O que ela gostava de fazer, o que foi perdido nessa história, o que pode ser recuperado por questões diversas, né? Eu acho que é parte do trabalho da terapia, que nem você estava perguntando, né? Como é que a gente pode fazer esse resgate? Porque você foi falando, eu fui pensando, a pessoa vai caindo numa apatia, né? Numa coisa meio deixa a vida me levar, porque nada do que eu faço é reconhecido, nada do que eu faço é possibilitado, então eu vou reconhecer, eu vou propor, vou fazer para quê? Então deixa quieto, a vida me leva e para onde for eu vou respondendo, porque fica difícil, né? Então, para a gente começar a fechar, fora a terapia, né? Eu sei que a terapia vai dar muitas ferramentas, muitas estratégias, mas para a pessoa começar amanhã já, tentar observar e começar a tratar e enfrentar a síndrome do impostor, que dicas você traz para essa pessoa fora a terapia? Eu acho dela estar olhando para o ambiente no qual ela está inserida, né? Olhando para mais do que essa situação em que ela está vivendo, que ela não está valorizando, olhar para esse ambiente todo e olhar para a própria história de vida. Né? Quer dizer, ela vai fazer isso na terapia, mas antes que ela chegar, ainda não conseguiu, né, encontrar o terapeuta, ok? Ela vai poder olhar para essa história, né? Grande parte dessa história vai estar explicando o que ela está vivendo, né? Um diário, acho que é muito importante, pode né? ser, Eu acho legal, que o diário faz eu muita gosto diferença. muito. Quais são as 3 coisas boas que eu fiz hoje? Quais são as 3 coisas que eu quero fazer amanhã? Pelas 3 coisas que eu sou grato, acho que começar a trabalhar a gratidão libera a ocitocina, que é o hormônio que traz afeto, traz acolhimento. Então, acho que o diário acho que é bem factível. Pedir feedbacks, Sim, né? sim. Pedir quais são minhas 3 maiores qualidades, o que que eu preciso melhorar, o que que eu devo começar a fazer, o que eu devo parar de fazer. E aí, como você prestar atenção em como você recebe esses feedbacks que você está pedindo, Sim. né? Quando você pede e te dão, né? Então, não, mais ou menos. Não, quem é essa pessoa que está falando isso? Não, Escreve isso no diário, né? Sim, Que faz sentimentos e diferença. pensamentos esses feedbacks me trazem? Sim. Outra coisa também que eu acho interessante é meio que fazer um scrapbook, né? Tipo, um álbum de colagem, um álbum de história com seus certificados, com suas fotos, momentos de alegria. O Google Fotos, ele meio que faz colagens para você, capturando um tema, né? Para você, olha a história que eu estou criando, como se fosse o seu livro, a sua autobiografia. Acho que também é um bom exercício para ser feito. Sem Nossa, dúvida. já deu vontade de falar aqui de narcisismo, deu vontade de falar aqui de psicoterapia rápida para poder atuar, deu vontade de falar de diversos assuntos. A gente pode pensar numa terapia breve focada só na questão do síndrome do impostor. E aí você não vai estar expandindo para outras questões da vida da pessoa. Boa. Mas você pensar numa terapia que vai estar fazendo com que a pessoa atuar possa... na lesão, né? Atuar na lesão mesmo, né? Então tem outras implicações. Eu precisava fazer uma fisioterapia depois por conta da lesão. Mas primeiro a gente cuida da lesão, tá costurado lá, tira da UTI. Agora, né? Agora vai ser um tratamento mais prolongado. Aí nunca mais ele volta. Tem esse risco, né? Parou tem de esse doer, risco, né? A gente sabe que tem pessoas que são muito resistentes ainda ao processo de terapia, os homens principalmente, existe tabu e a gente tenta, a gente realmente faz uma apologia à terapia, porque a gente sabe o quanto que pode curar tantas lesões. Porque essa lesão pode estar escondendo outra lesão. Sim. Né? Mas acho que tem mudado até nessa questão dos homens e mulheres, que as mulheres ainda são... Talvez os homens têm procurado cada vez mais e a mulher tem um pouco dessa questão da própria síndrome de impostora. Se eu for, eu vou admitir minhas fraquezas. Então, às vezes, ela não vai para não admitir fraqueza. Aí, tá vendo? Já me fez pensar aqui, né? Então... Eu não abandono eu falo assim, a gente vive um triângulo amoroso entre a terapeuta, psiquiatra e eu. Esse é o meu triângulo. Professora, queria muito, assim, continuar essa conversa. Eu vejo que ela não tem fim se a gente ficar aqui, mas a gente tem que finalizar. Como é que as pessoas te encontram, né? Se a pessoa quiser fazer terapia com você, se a pessoa se reconheceu aqui, encontrar você nas redes sociais, como eu te acho? Eu acho talvez o Instagram mais fácil, né? Eu tenho 2 que eu tenho, que são os meus, né? O Ange Capelari é o meu, né? Pessoal, mas que eu uso como profissional também, Ange Capelari. E outro é o Comportalize, que também é um outro que eu administro.
nessa questão da terapia. Adorei esse nome. Comportalize. Comportalize. Adorei, É. gente. Vocês têm que marcar. Mas a gente vai deixar na descrição também do episódio para vocês encontrarem a professora, chamada doutora Angélica. Já chama doutora Angélica, Já, né? upgrade. Eu já faço aqui. Então, queria muito agradecer. Para mim, já fiquei preocupada com o meu filho, já vou repensar a maneira de falar dos 2 pontos que faltam para os 10. Mas é verdade, eu tenho uma pressão por excelência muito grande com ele. Vou rever isso. Ele deve estar. Eu vou pedir para ele não ouvir esse episódio, mas. Pula esse pedaço. Mas queria muito agradecer a tua presença. Espero que você possa voltar novamente para a gente falar de narcisismo. Acho que é uma coisa que está falando tanto nas redes sociais e eu percebo que são profissionais que não são da psicologia, são entusiastas da psicologia e se sentem detentores em explicar. E eu acho que está todo mundo aí, todo mundo é narcisista, né? Eu acho que é um tema que um dia a gente pode vir. Já estou te convidando aqui para você não falar não para gente. Mas obrigada. Imagina, obrigada adorei a conversa, como você comentou, né? Se deixar, a gente não para mais, né? Acho que é importante essa exposição do pensar, do repensar as questões para as pessoas. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, gente. Mais uma vez, obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Voltem, por favor.